parecidos com o Senhor, quando nós honramos ao Senhor, o Senhor não só nos faz ter, mas nos faz também ter para abençoar. Nós oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor que nos dê graça, sabedoria e entendimento, para que possamos administrar cada recurso que chega até nós, para que o teu reino ele seja uma realidade aqui na terra, assim como ele é no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o Senhor te trouxe aqui hoje para alinhar você. Alinhar você. Mas é interessante que todo alinhamento ele tem que ter pontos de referência, não é verdade? Na obra, quando nós vamos alinhar alguma coisa, nós temos que ter um ponto de referência para trazer um alinhamento. Então, vamos partir do princípio, onde é que nós estamos? Nós estamos na terra ou estamos no céu? Mas a Bíblia diz que de nada o homem tem se... Então o alinhamento correto é do céu para... Uau! Então nós já temos os pontos de ligação. Nós já temos os pontos de alinhamento. Então nesta manhã nós vamos falar de forma assim muito simples, mas de forma muito profunda. Como alinhar a terra com o céu. Porque às vezes parece que nós estamos vivendo na terra como se o céu ele não existisse. Às vezes nós estamos vivendo na terra como se nós vivêssemos só de forma física. Mas eu vim aqui para lhe dizer que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o físico. O mundo espiritual ele governa o físico. O mundo espiritual ele governa o físico. E quando nós não entendemos, quando nós não vivemos essa realidade, nós temos uma grande chance de viver desalinhado com a vontade de Deus. Quando nós falamos de céu e terra, nós estamos falando de algo que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. Quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Bíblia diz que para que nós experimentemos, em Romanos 12, para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos precisar renovar a nossa mente. Nós vamos precisar alinhar a nossa mente. Nós vamos precisar alinhar o nosso entendimento. E entender que tudo aquilo que eu faço na terra precisa ser fruto de uma orientação do céu. A pergunta que eu tenho para lhe dizer: tudo que você tem feito na terra é uma orientação do céu? Faz aí suspense para mim, suspense. A resposta é não. Por quê? Porque nós somos emocionais, nós queremos ter as nossas próprias decisões, nós queremos ser donos de nós mesmos, nós queremos, eu quero, eu posso e faço. Não é isso? É ou não é? Ou é só eu que sou assim? Ah, pensava que era só eu. Ainda bem que nós estamos juntos. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. Há aqui um texto que é muito conhecido. Eu já preguei esse texto em outro contexto, em outra realidade, em outra aplicação. Mas ontem eu tinha outra coisa preparada. Se você está nesse culto hoje, Deus, Ele escolheu essa palavra para você. Eu tinha tudo preparado para ambos os cultos, e de repente eu fui fazer uma leitura à parte, e Deus começa a falar, e eu falei assim: Deus, você está querendo começar comigo, alinhar comigo? Aí eu falei, então pronto, então já que é assim, então vamos lá. E em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos encontrar durante esse texto 3 perguntas. Presta bastante atenção. Nós vamos encontrar nesse texto 3 perguntas. Porque muitas das vezes, presta bastante atenção, todos nós procuramos respostas. É verdade ou mentira? Quem aqui procura resposta? Eu quero lhe dizer que Deus não alinha o céu com a terra com respostas, Ele alinha com perguntas.
Quando Adão peca, ele pergunta onde isso? Alinhando o céu com a terra, alinhando a vontade de Deus com a vontade do homem. Quando há lá o estresse com Caim e Abel, ele pergunta onde está o seu? Em ambas as situações, Deus já sabia onde estava Adão? Deus já sabia onde estava o irmão? Por que ele pergunta? Porque nós não sabíamos. Todas as vezes que Deus faz perguntas, todas as vezes que há perguntas na história e no texto, Deus não está querendo revelar algo que Ele não sabe. Deus está querendo revelar algo que nós não sabemos. Quando Ele vira para um cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Ah, Jesus, arranja para mim um cãozinho guia que dava jeito. Ah, Jesus, arranja para mim uma muletazinha daquela, como é que chama? Como é que é? Uma bengala daquela que já dava muito jeito. Era isso que o cego queria? Não, o cego não queria nem cão guia e nem bengala. O que o cego queria era ser. Mas por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quando Jesus faz algumas perguntas, quando o próprio Deus faz algumas perguntas, como quando homens de Deus fazem algumas perguntas, Ele não está querendo saber o que Ele já sabe. Ele já está querendo saber se você sabe, se você está alinhado ao centro da vontade de Deus. E aqui, nesse texto que nós vamos ler, você vai encontrar 3 perguntas que vai mudar a história e que vai alinhar o céu com a terra. E eu gostaria que você não perdesse. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preciso explanar esse texto de uma forma assim muito especial. 1 Samuel capítulo 16, verso 1 em diante diz: disse o Senhor a Samuel. Quem disse? Então aqui nós não temos dúvida, quem disse foi Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? A primeira pergunta. Sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando aqui logo no primeiro versículo: até quando você vai tolerar aquilo que eu já rejeitei? Até quando você vai permitir na sua vida aquilo que eu rejeitei? Até quando você vai tolerar na sua história, na sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua escola, na sua vida, no seu telefone, no seu WhatsApp, no seu Instagram? Até quando você vai tolerar aquilo que eu não aprovo? Israel estava vivendo um momento crítico. Um rei que não satisfazia as vontades de Deus, um rei que não agia conforme a vontade de Deus, um rei que não obedecia a Deus, obedecia o seu coração, as suas emoções. E o Senhor chega de uma forma clara e pergunta: até quando? Até quando você vai continuar tolerando aquilo que me entristece? Até quando? Até quando? Ele disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O Senhor está dizendo aqui de uma forma muito simples, clara e objetiva: aquilo que você está tolerando, Ele já rejeitou e já proveu algo muito melhor. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Aquilo que você está tolerando, eu rejeitei, eu já me provi de algo muito melhor e eu sei até onde está. Mas enquanto você estiver preso ao passado da tolerância, enquanto você estiver preso ao passado da ignorância, enquanto você estiver preso ao passado da desobediência, você não vai ter acesso ao que o céu tem para você. É muito sério isso. É muito sério isso. É muito sério. Pastor Márcio sempre nos disse algo, e eu queria que você repetisse para esse irmão, sendo um profeta de Deus. Você vai olhar nos olhos dele
E você vai, vira para uma pessoa, todo mundo tem que ouvir isso. Você não pode sair daqui sem ouvir isso, porque isso vai te estremecer. Isso vai fazer você sair daqui rumo às mudanças. Vira para esse irmão e fala assim: olha, me desculpa lá, mas tu mereces aquilo que tu toleras. Agora você vai falar com você: eu mereço aquilo que eu tolero e que Deus reprova. Disse Samuel: como irei eu? Meu Deus, a segunda pergunta. Presta bastante atenção: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matar. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Terceira pergunta, verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? Por um acaso não tem nenhum perdido aí não? Acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou o Senhor um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ei, nós estamos aqui diante de um texto que tem 13 versículos e apenas 3 perguntas. Mas os 13 versículos são coordenados por 3 perguntas. Primeiro, uma pergunta de confronto. Primeiro, uma pergunta de entendimento. Primeiro, uma pergunta: até quando você vai viver? Até quando você vai estar nessa realidade? Até quando você vai aceitar? A segunda, de uma forma simples, é o como eu vou sair dessa realidade. É o como eu vou deixar de aceitar essa realidade. E a terceira é onde e quem. É onde e quem vai me tirar dessa realidade. Preste bastante atenção. Nós estamos vivendo num tempo em que a maioria das nossas decisões, e você precisa reconhecer isso, a
A maioria das nossas decisões, elas estão baseadas na aparência, elas estão baseadas na lógica humana e elas estão baseadas na conveniência. Eu não quero apontar o dedo para você, mas eu quero que você faça uma autorreflexão. Você não escolhe algo porque teve um alinhamento. Você escolhe algo porque você se sentiu confortável. Você escolhe algo porque pode te dar algum retorno. Você escolhe algo porque você se sentiu emocionalmente bem. E assim vamos, tomando as decisões na aparência. É bonito? Eu tenho uma necessidade. É igual as irmãs que vai arrumar um namorado, né? Deus falou que vai dar um gato. O primeiro que faz miau é o gato. Mal sabe ela que todo gato faz miau. Agora, qual é o gato? Porque se aparece só... Presta atenção, Deus falou que ia dar um gato, ok? Todo gato faz miau. Se ela pega o primeiro que faz miau, está errado. Nós só ficamos na primeira pergunta, nós só ficamos na segunda pergunta. Eu preciso saber qual miau que Deus quer para mim. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Deus falou que vai me dar uma casa. Gente, se você entrar em qualquer imobiliária, tem milhares de casas vendendo. Se você ver a primeira casa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma tragédia. Eu preciso saber das milhares de casas, qual é a casa. Então, se eu agir na aparência, na lógica humana e na conveniência, o risco de eu errar é muito grande. Mas eu creio que em nome de Jesus, no mês de fevereiro, todas as suas decisões serão alinhadas com o céu, serão alinhadas a partir do céu, e nada nem ninguém vai poder enganar você, nada nem ninguém. Em 1 Samuel, vemos um momento decisivo na história de Israel, e hoje estamos diante de um momento decisivo nas nossas vidas. Existem pessoas que estão aqui que precisam tomar decisões, e eu quero te fazer uma pergunta. Deus rejeita Saul e escolhe Davi. O que é que você precisa rejeitar hoje e o que é que você precisa escolher hoje? O que é que você precisa rejeitar e escolher hoje? Se eu não sei quem eu sou, para onde vou e com quem vou, eu estou completamente fora do plano, fora do propósito, fora do alinhamento. Então, a primeira coisa que eu preciso, repare que há aqui um alinhamento. Samuel estava aceitando, Samuel estava tolerando aquilo que Deus estava rejeitando. Samuel estava aprovando, Samuel estava aceitando aquilo que Deus estava rejeitando. Então a primeira coisa que nós precisamos para alinhar a terra com o céu, nós precisamos sair do luto e obedecer a Deus. Pastor, que luto é esse? O luto daquilo que já morreu e só você coloca vida naquilo. Tem relacionamento que já acabou há muito tempo, mas você insiste em dar vida naquilo. Tem relacionamento que já não respira já por si só, e você insiste em colocar bomba de oxigênio. Tem empresa que já faliu, e você insiste em falar que aquilo é uma empresa. Até quando você vai continuar colocando vírgula aonde Deus já colocou o ponto final? Até quando você vai continuar esticando a corda
Até quando você vai tolerar? Até quando você vai viver daquilo que já morreu? Até quando você vai estar relacionando com o defunto? Até quando você vai estar relacionando com coisas que não têm vida? Tudo que tem vida cresce, tudo que tem vida floresce, tudo que tem vida avança, tudo que tem vida cresce. Se não existe nada crescendo na sua vida, é porque já morreu há muito tempo. Se não existe relacionamento avançando, é porque já morreu. Se não existe vida crescendo, se não existe ministério crescendo, já morreu. Nós temos que começar a olhar as coisas como Deus olha, alinhar, porque senão nós começamos a começar a gerar um esforço muito grande. É um esforço muito grande, é um esforço muito grande. Nós não podemos. E aqui o Senhor estava dizendo para Samuel. Samuel estava preso no passado. Nós sabemos como foi a escolha de Saul. Nós sabemos, quem já leu as Escrituras sabe como é que Saul foi escolhido. Através de uma pressão. Tudo que é fruto de pressão, tudo que é fruto de falta de análise. Sabe aquelas coisas que você compra nas emoções? Quem aqui já comprou nas emoções? Ai, as mulheres levantando a mão. Quantos sapatos eu posso ver aqui? Quantos vestidos eu posso ver aqui nas emoções? Né? Eu olho para os homens, quantos carros aqui eu posso ver comprado nas emoções? As motos compradas nas emoções? As máquinas de furar que você nunca furou nada dentro de casa? Verdade ou mentira? É compra fruto de emoção. Samuel estava ali, Samuel estava apoiando um líder que Deus já tinha reprovado por causa da sua conduta, por causa da sua realidade, por causa da sua vida. Samuel já estava lamentando aquilo que Deus já tinha encerrado. Aqui tem ciclos que Deus já falou assim: meu Deus, eu já fechei na vida dessa pessoa há muito tempo, e ela insistindo em me chatear com esse ciclo. Pelo amor de Deus, eu já livrei essa pessoa desse ciclo. Ele insiste lá buscar o negócio de novo. Escuta aqui uma coisa. Deixa eu te ensinar aqui uma coisa sobre relacionamento. Guarda isso. Fecha no cofre das suas emoções. Existem pessoas que passam na sua vida somente por uma agenda. E existem pessoas que passam na sua vida por causa do seu destino. Não queira colocar pessoas no destino que são da agenda. O apóstolo Paulo, ele faz várias viagens. Ele não leva as mesmas pessoas em todas as viagens. A nossa vida é cíclica. O chamado é cíclico. O ministério é cíclico. A vida é cíclica. Deus vai colocando pessoas, agregando pessoas, tirando pessoas, agregando pessoas, tirando pessoas, agregando pessoas. A vida de Jesus, Jesus era alinhado com o céu ou não era? Jesus estava aqui, ora estava. Jesus estava aqui, ora estava. O ministério de Jesus era movimento. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não fomos feitos para ser represas. Nós fomos feitos para ser rio. E rio flui. Rio não se prende, rio flui. Ei, presta bastante atenção. Muitas vezes nós estamos chorando por coisas que Deus já te livrou, Deus já superou, Deus já passou, Deus já liberou. Deus, ele não abençoa pessoas presas no passado, porque o que ele tem para você é futuro. Como é que Deus vai fazer você prosperar em algo que está no passado? O passado já foi, o passado já passou, o passado já acabou. Há alguém aqui que consegue tocar no passado? Há alguém aqui que consegue mudar o passado? Não. Olha só para você ver que interessante. Presta bastante atenção. Deus não explica para Samuel como vai ser feito, mas Samuel obedece mesmo sem entender tudo. Tem pessoas que estão aqui em Portugal que só sabe para onde ia, mas o que ia acontecer aqui você não sabia.
Sabe o que é isso? Isso é obedecer sem saber, sem tentar compreender. É obedecer sem entender o caminho. É obedecer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A única promessa que eu faço para você é que eu vou abençoá-lo, te abençoarem, eu vou amaldiçoá-lo, te amaldiçoarem, e benditos serão todas as famílias da tua terra. Olha, obedecer sem entender. Ele diz: enche um chifre de azeite e vem, que eu vou te enviar. Samuel, quando ouve isso, primeiro o Senhor faz uma pergunta para ele. Primeiro o Senhor faz uma pergunta para ele: até quando? Vem cá que eu vou mudar a história da sua vida. Samuel obedece: vem que eu vou te enviar. Vem que eu vou te enviar. Repare que quando ele vem e eu vou te enviar, é que vem a segunda pergunta: como? Então repare algo, a primeira coisa que nós precisamos entender: para alinhar a terra com o céu, nós precisamos sair do luto e precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a direção de Deus. Obediência gera alinhamento e quebra ciclos. Fala com esse irmão que está do seu lado: obediência gera alinhamento e quebra ciclos na sua vida. Quebra ciclos na sua vida. Agora, para também alinhar a terra com o céu, precisamos aprender. Por isso é que Samuel pergunta: como? Porque nós precisamos aprender a enxergar como Deus enxerga. Muitas vezes nós não obedecemos porque nós não entendemos e não enxergamos como Deus enxerga. Nós não enxergamos como Deus enxerga. No verso 6 e 7 diz: sucedeu-se que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o seu ungido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, ele é repreendido por tolerar algo que Deus já havia rejeitado. Então, quando ele é repreendido por algo que Deus já tinha rejeitado, havia uma necessidade. Mas é interessante que quando ele entra na casa de Jessé e ele vê o primeiro, Eliabe, ele tinha em mente uma necessidade. O que você tem em mente hoje? Uma necessidade? A primeira parte da mensagem eu falei que você tem que rejeitar algumas coisas que Deus já reprovou na sua vida. Então, automaticamente você rejeitando algo, provavelmente em algumas áreas da sua vida outra coisa vai ter que entrar. Agora quem? Mas é interessante que quando ele fala: até quando você vai tolerar Saul, havendo eu rejeitado? Ele fala: enche um chifre de azeite, vem que eu vou te enviar, porque eu já me provi de um. Não se preocupe com aquilo que vai vir, ele já proveu. Não se preocupe com aquilo que vai vir. Pastor, mas se eu abandonar isso, o que vai ser de mim? O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: eu já me provi do que você precisa. Só abandona aquilo que eu já rejeitei, que o resto é comigo. Porque eu não posso colocar na sua mão algo novo, porque existe algo velho ocupando ela. Olha só para você ver. Aí quando ele chega no lugar, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente ele está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: cuidado, não atentes para a aparência. Na realidade, quando Samuel chega, ele tinha uma necessidade, sim ou não? Ele tinha uma palavra, sim ou não? Mas ele também tinha uma necessidade, um lugar para colocar alguém. E a Bíblia diz que o primeiro que aparece era um Eliabe, um
homem forte. Mas aí o Senhor, não atentes para a aparência. Não atentes para a aparência, porque o Senhor não olha como o homem vê, e sim como Deus vê. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Então, quando nós estamos diante de uma escolha, existe um risco muito grande de nós não enxergarmos como Deus enxerga e de não escolher o que Deus quer que nós escolhemos. Porque aí nós voltamos para aquilo que nos convém, para aquilo que as emoções dizem que temos que escolher, para as nossas conveniências, para as nossas necessidades, para as nossas realidades. E aqui o Senhor diz: não escolha por necessidade, escolha alinhado com a vontade de Deus, escolha alinhado com o como de Deus. Se Deus deu a direção, Ele vai dar a provisão. Ele já falou: já me provi de um rei, já me provi daquilo que você vai rejeitar, eu já me provi daquilo que você vai se afastar, eu já me provi daquilo que você vai abandonar, eu já me provi daquilo. Eu tenho algo muito melhor, eu tenho alguém muito melhor. Pode não ser pequeno, pode não ter a aparência que você quer, mas tem um coração extraordinário do jeito que você procura. Pode não ter o telhado que você gosta, pode não ter as jantes especiais que você aprecia, mas tem um motor afinadinho que vai te levar para onde você quer ir. Pode não ter o telhado que você gosta, mas vai ter um telhado suficiente para te proteger de todas as depressões, para todas as tempestades da vida. Olha o que o Senhor está falando: não olhe para a aparência, esteja alinhado, porque assim como eu te pedi para rejeitar, eu já me provi de algo que é do meu jeito, que é da minha forma. Eu sei o como que vai te abençoar. Agora imagina se eu não rejeito, ou rejeito e faço outra escolha errada. Eu obedeci aqui e desobedeci aqui. É o que está acontecendo. Nós estamos vivendo numa geração de escolhas, porém de escolhas erradas. Nós estamos obedecendo. Eu estou deixando aqui, mas eu não estou sabendo o que escolher aqui. Só que o mundo é um mundo muito acelerado, é um mundo muito desafiador, e nós não estamos tendo discernimento, nós não estamos alinhando. Tem pessoas que compram um carro de manhã e já quer comprar o outro à noite. Compra uma casa na segunda-feira e já quer comprar outra na terça. Divorcia na segunda e quer casar na terça. Nós começamos a tomar decisões terríveis, decisões difíceis, decisões complicadas, sem saber o como de Deus. Fala com esse irmão que está do seu lado: eu já sei o que eu preciso me afastar, eu já sei o que reprova, mas agora eu quero discernimento para saber como eu vou fazer. Como eu vou fazer, e esse discernimento só vem do Senhor. Eu quero aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. Eu quero aprender a fazer a vontade de Deus. Eu quero aprender a não escolher pessoas erradas, lugares errados, caminhos errados. Eu não quero isso. Eu quero viver conforme a vontade de Deus. Porque o alinhamento ele acontece quando trocamos os nossos critérios pelos critérios de Deus. Os critérios de Deus. Repare algo. Primeiro ponto: para alinhar a terra com o céu, nós precisamos sair do luto e obedecer à voz de, independentemente de qualquer, porque Ele já proveu aquilo que nós precisamos. O segundo ponto: para alinhar a terra com o céu, nós precisamos aprender a enxergar como Deus enxerga. É o como de Deus, é o como de Deus. Em terceiro lugar, para alinhar a terra com o céu, nós precisamos entender que Deus trabalha fora do nosso radar. Espera aí, Ele fala que já proveu de um rei e manda Samuel para a casa de Jessé. Mas Davi não estava na casa de Jessé.
Fala com o seu irmão, Davi não estava, mas Davi era. Fala com esse irmão, para de escolher só quem está. Escolha quem seja, quem seja, quem seja, quem seja. Para de escolher só quem está passando. Escolha quem seja de Deus e não quem está passando por filho de Deus. Não é que os outros não seriam filhos. Ele não estava, mas ele era. E quem é, independente de onde está, ele é. Ei, 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 ei. Quem é, independentemente de onde você esteja, é. O radar do homem estava na casa de... O radar de Deus estava no propósito. O radar do homem estava na casa de... O radar de Deus estava no radar do propósito. Fala com esse irmão que está do seu lado. Não escolha somente quem estava, ou quem esteja, ou quem está. Escolha quem é. Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é. Ele tinha 7 oportunidades para escolher. Ele tinha 7 oportunidades para decidir. Mas ele também tinha 7 oportunidades para discernir. Aqui o problema não é a escolha, aqui o problema não é a decisão, aqui o problema é o discernimento espiritual. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala com ele: para de escolher, para de decidir sem discernimento espiritual. Você está no lugar certo, porém decidindo errado. Você está no ministério certo, porém decidindo errado. Você está ao lado de pessoas certas, porém decidindo errado, por falta de alinhamento do céu com porque está escolhendo por conveniência. Está escolhendo por conveniência. Não, aqui eu posso, não, aqui tem algo para, sabe, aqui eu vou me dar bem, aqui vai dar certo, aqui daqui uns anos, meu Deus, aqui vai ser forte. Não, quando houver, meu Deus, não, isso vai ser muito bom. Não. Olha o que está aqui. Não, o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então começa a passar os filhos, 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 começa a passar os filhos. E ele pergunta: acabaram-se os filhos? Não acabaram-se os filhos. Para alinhar a terra com o céu, precisamos entender que Deus trabalha fora do nosso radar. 7 filhos passaram diante de Samuel, nenhum é escolhido. Então Samuel faz a terceira pergunta: por um acaso não tem mais filho nenhum aí não? Porque o radar de Deus, o discernimento espiritual, eu estou orando e Deus disse-me que não é nenhum desses. E enquanto Deus não me confirmar, eu não decido. Enquanto Deus não apontar, eu não escolho. Porque eu sei que para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Eu sei que para onde Ele dá a visão, é Ele que dá a provisão. Eu sei que não posso abrir mão da decisão que vem do céu. Eu sei que não posso abrir mão da decisão que vem do Senhor. Davi nem foi chamado para estar naquele ambiente. Davi nem foi chamado para estar naquela reunião. Estava no campo, ocupado com as ovelhas, cumprindo o seu propósito. Ei, presta bastante atenção. Todas as decisões que nós tomamos, todo o alinhamento do céu com a terra, ele vem carregado de propósito. Se não tiver alinhado com o propósito, não é decisão correta. Tem que ver alinhamento com o propósito. Às vezes o céu já escolheu alguém que a terra até já ignorou.
Tem pessoas aqui sentadas aqui, ó, que foram ignoradas em determinados lugares. Mas eu vim aqui para lhe dizer que o céu já te escolheu. E o radar de Deus, independentemente das escolhas que foram feitas, independente das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, a hora certa a mesa vai chegar e você vai se assentar. Não aceite mesas erradas, não aceite casas erradas, não aceite lugares errados, não aceite companhias erradas. Só aceite aquilo que está no radar de Deus para você. Pode passar o tempo, pode passar a hora, pode passar o dia, o céu já te escolheu, independentemente das reuniões privadas. O céu já te escolheu, independentemente de você estar fora de um grupo. O céu já te escolheu, porque existe um alinhamento, não é com a sua vida, é com o seu propósito. Fala com esse irmão que está ao seu lado, não tem a ver com você, tem a ver com o propósito que Deus tem com você. Fala com ele, não se preocupe. Não se preocupe com as fotos, não se preocupe com os vídeos, não se preocupe com as revistas, não se preocupe com as redes sociais. Se preocupe em entender que Deus trabalha no anonimato, Deus trabalha no secreto, Deus trabalha, Deus reconhece. Estava todo mundo ali à espera de Samuel, estava todo mundo ali diante do profeta, mas o Senhor disse, opa, está aqui alguma coisa que não bate certo. Por uma casa tem mais algum filho? Tem aquele que está conectado ao meu propósito, tem aquele que está conectado à minha aliança, tem aquele que está conectado comigo, tem aquele que já está até fazendo aquilo que eu preciso que ele faça, tem aquele que já está adiantando, tem aquele que tem um chamado, tem aquele que tem um propósito, e ele não abre mão do propósito. É ele, é ele, é ele. A escola de Deus não é nos holofotes, a escola de Deus não é no LED, a escola de Deus não é da iluminação, a escola de Deus não é no Instagram, a escola de Deus é no campo de batalha, é no campo de batalha, é no campo da oração, é no campo do jejum, é no campo da intercessão. Enquanto ninguém via, Deus estava preparando Davi. Ei, presta bastante atenção nisso. Feche os seus olhos, por favor. Antes de Deus te colocar no palácio, Ele vai te formar em qualquer outro lugar. Antes de Deus te colocar no palácio como rei, Ele vai te formar no campo de batalha. E talvez você não esteja entendendo. Para alinhar a terra com o céu, precisamos estar no lugar certo quando Deus nos chama. Davi não estava perdido, Davi não estava no lugar errado. Davi estava no lugar certo, Davi estava trabalhando. Quando o chamaram, Davi estava pronto para tomar decisões. Sabe por quê? Porque Davi estava alinhado. Davi sabia que o céu tinha um compromisso com ele. Por isso na terra ele estava fazendo a sua parte. A minha pergunta para você, você tem feito a sua parte? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido verdadeiro ao Senhor? Você tem se comprometido com o Senhor? Você tem lido a palavra? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem... Sabe por quê? Porque o céu ele contempla quem está comprometido. O céu ele contempla quem está comprometido. Para alinhar a terra com o céu, precisamos receber a bênção no tempo certo. E a Bíblia diz que tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Preste bastante atenção. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos ver que muitas batalhas vêm antes. Pode vir caverna, pode vir campo, pode vir perseguição, pode vir o que quiser, pode vir processo. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos alinhados com o céu,
ninguém na terra pode te parar. Ninguém na terra pode parar a sua casa. Ninguém na terra pode parar a sua empresa. Ninguém na terra pode parar os seus filhos. Ninguém na terra pode parar aquele que Ele escolheu para vencer, aquele que Ele escolheu para avançar, aquele que Ele escolheu com propósito. Ninguém pode parar. Às vezes o que nós não entendemos é que Deus, Ele não elimina os processos. Deus, Ele não elimina os processos. Deus não cancela provas. E Deus não... Ei, presta bastante atenção. Promessas não significa pressa. Promessa significa propósito. Toda promessa tem um propósito. A Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Põe a mão no seu coração e repita comigo assim: hoje eu tenho a convicção de que quando Deus contempla no céu, Ele sustenta na terra. Eu sou sustentado por Deus. Eu sou guardado por Deus, porque um dia fui contemplado no céu, e eu não abro mão de viver o plano, o propósito e o sonho que Deus tem para a minha vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Ele, diga para Ele glória a Deus, diga para Ele aleluia, diga para Ele eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Ei, a primeira pergunta ativou a vontade de Deus. A segunda pergunta ativou o como de Deus. E a terceira pergunta ativou o propósito de Deus. Hoje você vai sair daqui sem esquecer que para haver um alinhamento da terra com o céu, você precisa ativar a vontade de Deus, o como de Deus e o propósito de Deus. Todas as vezes que você for tomar uma decisão a partir de agora, para que a terra esteja alinhada com o céu, você não irá tomar uma decisão sem saber qual é a vontade de Deus, como Deus quer que você faça e qual é o propósito daquilo que você tem feito. Pastor, mas eu sou ansioso. A sua ansiedade vai te levar a tomar decisões erradas. Se você a partir de hoje entender a vontade, entender o como, entender o propósito, a sua vida será toda alinhada com o céu. E a partir de agora você vai viver o sobrenatural de Deus. Repita comigo: a partir de hoje eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou realizar como Deus quer que eu realize, porque eu vou cumprir não o meu propósito, mas o propósito de Deus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, porque você foi encontrado aqui nesta manhã. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, sem fechar os corredores. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, sem fechar os corredores. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nós já estamos terminando, dá mais 5 minutinhos, já acabamos. Existem pessoas aqui nesta manhã que enquanto eu pregava, você falava assim: eu preciso. Existem coisas na minha vida que eu preciso abandonar hoje. E o Senhor foi te mostrando, enquanto eu pregava, o Senhor foi te mostrando decisões erradas. O Senhor foi te mostrando decisões que você tomou na emoção. O Senhor foi te mostrando realidades que você precisa realmente alterar, que Deus já falou com você, que você está tolerando aquilo que Ele já rejeitou. Você está tolerando aquilo que está te fazendo mal.
Mas eu quero lhe dizer que nesta manhã só existe uma forma de você fazer isso. Se você lembrar de 1 Samuel capítulo 16 verso 1, você vai entender o texto que diz: disse o Senhor a Samuel. Quem foi que disse a Samuel? Por que eu estou repetindo isso? Porque somente uma vida diante de Deus vai nos fazer entender a voz de Deus. Somente um relacionamento com Deus vai nos fazer entender e discernir aquilo que Deus quer para nós. E eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família. Mas uma coisa eu sei, e eu posso te afirmar, que tudo só fará sentido se Jesus estiver nela. Se o Senhor falar dentro dela, se o Senhor for uma realidade dentro dela. E é interessante que a palavra nos ensina que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero lhe dizer que a partir do momento que você renova a sua aliança com o Senhor, você está rejeitando aquilo que o Senhor rejeita, está aceitando aquilo que o Senhor aceita. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você está aceitando aquilo que Ele aceita e você está rejeitando aquilo que o mundo oferece. E nesta manhã eu não queria deixar você sem tomar essa decisão. Enquanto eu pregava, essa mensagem ela não nasceu à toa. Essa mensagem nasceu para este culto, para esta manhã, para pessoas específicas que estariam aqui nesta manhã, que precisam abandonar aquilo, precisam abandonar a vida que levam, precisam tomar um rumo, precisa mudar de vida, mudar de estação, precisa mudar de ciclo, mas você não tem força sozinho. Você já tentou várias vezes. Eu vim aqui para lhe dizer que a única força que vai alterar os seus estímulos é a força que há no nome de Jesus, é o poder que há no nome de Jesus. E por isso nesta manhã eu queria que você fechasse os seus olhos e que você agora largasse a mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero dar duas oportunidades aqui. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. E hoje você quer entender a vontade de Deus, você quer saber o como de Deus e você quer entender o propósito de Deus. Não é normal uma pessoa sofrer tanto. Não é normal uma pessoa ser perseguida tantas vezes. Não é normal tanto sofrimento, tantos relacionamentos darem errado. Eu vim aqui para lhe dizer, a única coisa que falta na sua vida é Jesus. A única coisa que falta na sua vida é Jesus. E se você quer entregar a sua vida pela primeira vez hoje ao Senhor Jesus, a única coisa que você precisa fazer agora é você levantar a sua mão direita. É levantar a sua mão direita aonde você está. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto, bem alto, bem alto. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Levanta bem alto, por favor, bem alto. Você que levantou a sua mão, fique com ela no alto. Fique com ela no alto, por favor. Fique com ela, porque eu quero dar uma segunda oportunidade. Você que levantou agora, fique com ela no alto. A segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus. Mas as coisas não estão correndo bem. Para todo lugar que você corre, é só feridas. Para todo lugar que você vai, é só decepções. Para todo lugar que você corre, é só traições. Para todo lugar que você vai, você é maltratado, você é rejeitado. Mas nessa manhã o Senhor está te dando uma oportunidade de escolher viver o propósito dele. E se essa pessoa é você, é só você levantar a sua mão direita. Você vai estar dizendo para Deus, pode levantar, pode levantar, pode levantar. Pode levantar, levanta bem alto que eu preciso ver você. Eu quero abençoar você daqui, eu quero abençoar você daqui.
Levanta bem alto, levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão assim. E você vai estar dizendo no mundo espiritual que você está rejeitando aquilo que Deus rejeita. Você está rejeitando aquilo que Deus rejeita. Levanta assim bem alto a sua mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Esse momento é mais espiritual do que físico, mas não deixe de levantar. Existem mãos que querem levantar, mas existe uma força te impedindo. Não impeça essa força de impedir. Se tiver alguém do lado, peça para te ajudar, peça para te ajudar. Existe algo muito especial nesse culto hoje. É algo que vai te mudar a história da sua vida. Existe uma palavra sendo liberada nesse altar hoje para gerar rios dentro de você, ativar rios dentro de você. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que tem a sua mão levantada, eu não posso deixar você ir embora sem orar por você. Vem aqui à frente, por favor, rapidinho, rapidinho, sem nenhum tipo de constrangimento. Vem cá, vem cá, vem cá, aqui à frente, aqui à frente. Se tem alguém com você aí, pode trazer essa pessoa, pode trazer. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Não tenha receio, não tenha receio. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus. Declara isso, igreja, declara isso, igreja. Terra como é nos céus, deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus. Está havendo uma transformação aqui agora. Existem pessoas sendo curadas aqui. Deixa os céus descer, deixa os céus descer. Declara isso, igreja. Deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus. Deixa os céus descer, deixa os céus descer. Existem pessoas que estão no seu lugar falando assim: se eu tomar essa decisão aqui, já está valendo. Senhor, para eu lhe dizer agora, todas as decisões erradas que você tomou, você precisou ter uma ação.
Por que que as decisões certas você não precisa de ação? Não impeça que os seus pés fiquem presos onde o Senhor tem avanço para você caminhar. Se é você essa pessoa, corre aqui para frente. Não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha receio. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Não tenha receio. Decisões devem ser tomadas. Se é você essa pessoa, pode vir. Pode vir, que eu estou à espera. O Senhor está te dando oportunidades, como Ele sempre te deu oportunidades. O Senhor está gerando vida onde Ele sempre teve vida. Eu vou começar a orar, e isso não impede você de vir. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Esta manhã foi uma manhã de confronto, Pai. Até quando nós vamos tolerar na nossa vida? Até quando nós vamos ter os nossos pecadinhos de estimação? Até quando nós vamos ter os nossos relacionamentos? Até quando nós vamos ter? Até quando nós vamos cometer coisas erradas, sabendo aquilo que é certo, sabendo aquilo que é verdadeiro? Até quando nós vamos continuar mentindo? Até quando nós vamos continuar falsificando? Até quando nós vamos continuar tendo uma vida dupla? Até quando nós vamos viver aquilo que o Senhor não quer que nós vivamos? Nesta manhã o Senhor nos chama a tomar uma atitude. E nós não queremos tomar essa atitude de qualquer forma. Nós queremos fazer como o Senhor quer que nós façamos. Porque nós entendemos que quem tem chamado precisa viver o chamado. Nós sabemos que quem é escolhido não tem escolha, Pai. E por isso nesta manhã, meu Deus, eu oro para a vida de cada um dos meus irmãos. Eu peço, meu Deus, que tudo aquilo que tem impedido eles de avançar, tudo aquilo que tem impedido eles de tomar decisões, tudo aquilo que tem impedido eles de caminhar para frente, de desenvolver, de romper, seja quebrado e seja anulado agora em nome de Jesus. Nenhum impedimento, nada, nem ninguém poderá fazê-los parar. Nada nem ninguém poderá fazê-los parar. Porque eles nasceram para viver o propósito. Eles nasceram para viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós oramos, Pai, enviamos eles para casa agora. Enviamos eles para o emprego. Enviamos eles para a escola, para a faculdade. Enviamos eles para o habitat deles. E eles farão a diferença, Pai, tomando decisões que edificam, decisões que mudam a história, decisões que façam a diferença e decisões que glorifiquem o nome poderoso do Senhor Jesus. Que nessa manhã haja cura, que nessa manhã haja libertação e que essa manhã haja transformação e salvação. É o que nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui, olha. Ei, o escolhido, ele não tem escolha. Todos esses processos que vocês estão vivendo são processos normais e naturais, mas precisam ser intencionais. O fato de ser normal e natural não significa que nós não tenhamos que viver. O que significa é que nós tenhamos que ser intencional nas batalhas. Davi não estava na mesa, mas estava no campo trabalhando, cumprindo o seu propósito. Independentemente de onde você esteja e como você esteja fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha,
seja cuidando de alguém, seja trabalhando, seja ali, aqui, no autocarro, no metro, no comboio, no avião, seja onde for. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, que no momento certo Ele vai mudar a história da sua vida. Eu preciso que você faça uma oração comigo, em voz alta. Toda a igreja vai fazer essa oração, e eu preciso que você faça em voz alta mesmo, com convicção. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, cometidos por obras, por palavras ou por pensamentos. A partir de hoje eu quero viver eternamente ao lado do Senhor, cumprindo o seu propósito. Amém. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, olha para mim. Se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás e vocês vão reconhecer e conhecer uma família que vai abraçar vocês. Não é uma família perfeita, mas é uma família que vai caminhar ao lado de vocês. Amém? No 3, pode ser? Então vamos. Tem festa aqui ou não? Me ajuda a contar. Sejam bem-vindos ao novo. Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Fala com esse irmão que está aí hoje, olha para ele e fala assim, ó, 3 coisas que você não pode esquecer. Qual é a vontade de Deus? Qual é o como de Deus? E qual é o propósito de Deus? Meu irmão, se você colocar essas 3 perguntas em todas as decisões, você vai virar um furacão. Você vai ter acesso da terra para o céu. Vai ser maravilhoso. Amém? Quem está feliz aí com Jesus? Eu estou maravilhado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse dia. Obrigado, meu Deus, por cada louvor, por cada momento de adoração, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, nos transforma, renova, nos habilita e nos dá, Pai, autoridade para vencer todos os desafios que temos, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, não só um domingo, mas uma semana e um mês repleto da presença do Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E você que está em casa, não se esqueça, para alinhar a terra com o céu, nós precisamos conhecer a vontade de Deus,
conhecer o como de Deus e conhecer o propósito de Deus. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra, que ela possa mudar a história da sua vida. E jamais tolere aquilo que Deus não aprova. Que Deus possa abençoar você. Caso você não possa estar conosco, pode estar conosco agora pela manhã, às 19 horas nós teremos o nosso terceiro culto de celebração. Portanto, eu espero por você que será um tempo maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus.